Tutinha pequeno. Que Deus não dá asa cobra nem cresce homem ousado, amém? Vamos orar em nome de Jesus, pelo amor do bispo. Eu também preciso, divide comigo também, viu? Estenda a tua mão para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, queremos te apresentar a vida do teu servo, a vida de Pedro, Pai, porque o Senhor conhece como Pedro, o Senhor conhece pelo nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua graça, do teu Espírito, do azeite que desce do céu, Pai, sobre a vida dele. Senhor, continua capacitando, derramando da tua unção, da tua graça, da tua presença, da tua misericórdia, das ferramentas espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua abrindo ainda mais a mente, a visão, meu Senhor. Pai, derrama das tuas graças, da tua doce revelação da palavra, Senhor. Usa-o, Pai, como instrumento para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Jesus. Nessa noite, fala conosco através da tua palavra, Pai, porque só a tua palavra tem poder. Na medida, Pai, que teu filho foi pregando, Senhor, que na autoridade do nome de Jesus, todo contra-ataque seja repreendido, Senhor, e que o Senhor abençoe a vida, a casa, a família, os sonhos e os projetos, para louvor e para a honra e do nome de Jesus, a igreja que crê diz amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Se não tiver, existe um Deus nos céus que Ele continua fazendo milagre aqui na terra. Amém? E vocês escolheram o lugar certo, a hora certa, o momento certo para nós estarmos aqui reunidos. E gostaria, sem delongas, que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7. Eu estava lá na UPA com a pastora Rosália na madrugada de terça para quarta. Enquanto eu estava sentado lá na cadeira, o Senhor falava comigo, ó, Rosália ia pregar quinta-feira, mas ela vai dar essa incumbência para tu. E eu fiquei quietinho e ela falou, você já sabe que quem vai pregar quinta-feira é o Senhor, né? Eu falei, tá certo. Tá certo. Eu falei, louvado seja Deus. Josué capítulo 7. Amém? Essa foi uma semana bem... alguns irmãos aqui perderam alguns entes queridos. Amém? Assim o Senhor coube a recolher essas vidas. Mas eu creio que Deus ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. E nós que estamos vivos, que estamos respirando aqui nesta noite, que nós vamos dar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração àquele que é digno de receber. Amém? Vocês acharam Josué capítulo 7? Eu já ministrei essa mensagem, se eu não me engano, algumas vezes. E ele é um texto que é conhecido de toda a igreja, porque esse texto fala de uma família que foi apedrejada. E eu tive muito problema para compreender isso, pastor Felipe. Eu ficava falando que Deus calaça. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Porque muitas das vezes a gente lê a história, mas não lê o contexto. A gente lê a história, mas não sabe o que está antes da história. Os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. A gente só lê por ler. Então naquele tempo que eu preguei, eu me entendi assim. Naquele tempo que eu preguei, eu entendi o que eu quis entender. Mas quando a gente medita na palavra, a gente entende o que Deus faz no meio da sua igreja. Por que Deus faz, por que Deus mata, por que Deus, sabe, Deus arranca, Deus, sabe, Deus faz a terra se abrir, engolir as pessoas, sabe? Deus pega toda a família, joga numa fogueira e manda fogo e queima tudo. E fala, meu Deus. Mas quando a gente entende, meu irmão, quando a gente compreende a palavra de Deus, nós vamos entender que em todo tempo o Senhor adverte a sua igreja, adverte o seu povo sobre os mandamentos, porque a gente temos que conhecer a palavra do Senhor, porque nós temos que a cada dia entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. Aí a gente vai entender que Deus, Ele é um Deus que cuida das nossas vidas. Amém?
Josué capítulo 7, do verso 1 até o verso 26. A leitura vai ser um pouco extensa. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque nessa noite o Senhor vai falar mais uma vez aos nossos corações. E aquilo que há na minha casa, na tua família, aquilo que há no meio de nós, que precisa ser transformado e mudado. Eu quero te dizer nesta noite, dá oportunidade a Deus para Ele fazer o milagre. Dá oportunidade ao Espírito Santo de Deus de fazer aquele impossível que Ele ainda não fez na tua vida. Dá oportunidade ao Espírito Santo de Deus para esquadrinhar a tua alma, porque muitas das vezes nós queremos a resposta de Deus, queremos que Deus abra os céus, mas a gente não quer abrir a Bíblia. A gente quer tudo mastigadinho, bonitinho, e hoje virou uma mania ruim do inferno. Fast food na igreja. Você sabe o que é fast food? É aquele lanche que automaticamente você pediu, chegou lá naquela máquina, que agora é assim, viu? O negócio está tudo assim. Você vai lá na máquina, escolhe e rapidinho seu nome sai lá na plaquinha. Já está pronto, venha comer. Com Deus quer fazer a mesma coisa. Cadê Deus aquilo que eu te pedi? Cadê Deus aquele milagre que eu te pedi? Cadê Deus aquela bênção que eu te pedi? Cadê Deus aquela cura que eu te pedi? Cadê, Pai, aquela libertação que eu te pedi? Mas não faz nada. Não sai do lugar. Mas quer receber na hora dele e do jeito dele, e ainda quer botar Deus no estreito. E ainda pergunta, Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo isso assim, e dessa forma e dessa forma? Não aceita passar pelo processo. Às vezes viveu um milagre há 10 anos atrás e esqueceu do milagre que viveu. Às vezes Deus abriu uma porta lá atrás, mas esqueceu da porta que Deus abriu. Deus encheu do Espírito Santo de Deus quando converteu, falou novas línguas, mas esqueceu daquele momento. Mas das coisas ruins, a rapidez é terrível para lembrar. Mas eu quero te dizer nesta noite, igreja, nós estamos aqui para ser melhores na presença do Senhor. Amém? Nós estamos aqui sim para melhorar na presença do Senhor. E nós precisamos dessa graça a cada dia nos alcançando. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo. Entendeu, né? Guarda aí. Tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E por que não foi só com Acã? Por que não só foi com Acã? Porque a igreja do Senhor, ela não nasceu para ficar dividida. A igreja do Senhor não nasceu para ser igreja egoísta. Se vamos viver uma bênção, Felipe, se vamos viver uma bênção, pastor Ailton, temos que entender que todo mundo tem que sonhar com a bênção de tio e com a bênção de Felipe. Se todos estão passando se está passando o irmão por um momento difícil, meu irmão, a Bíblia diz que eu tenho que chorar pelos que choram e me alegrar pelos que... Vamos continuar. Enviou, pois, Josué de Jericó. E enviou, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel. Falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltou Josué e disse-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens, a ferir Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque são poucos inimigos. Os crentes já estavam inchados. Assim subiram lá o povo alguns 3.000 homens. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, dos quais fugiram de diante dos homens de Ai.
E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até como é esse nome aí? Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dar na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Toma-nos contentamento, tomara-nos contentarmos e ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desregarão o nosso nome da terra. E então farás o teu grande nome. Então disse o Senhor Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediu o meu conceito que ele tinha ordenado, e até tomou do anátema, e também furtou, e também mentiu, e debaixo da sua bagagem o puseram. E pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigar o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai para amanhã, porque assim o Senhor, Deus de Israel. O 13, viu? Levanta, santifica o povo e diz: santificai-o para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, de Israel. Diante dos vossos inimigos não puderam subsistir, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se achegará segundo as suas famílias, e as famílias que o Senhor tomar se achegará por sua casa, e a casa que o Senhor tomar se achegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo a sua tribo, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fez chegar a família de Zerá, homem por homem. Foi tomado a Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. E fez confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então respondeu Acã e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro e o peso de 50 ciclos, cobicei-as e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou o mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxe a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ela tomou a Acã, filho de Zerá, a prata e a capa e a cunha de ouro, e os filhos e as filhas
e os seus bois, e o seu jumento, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Açor. E disse Josué: por que turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantou sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor assim se tornou o ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar Vale de Açor até o dia de hoje. Diga: Senhor, eu preciso entender o propósito de Deus em minha vida. Igreja eleita de Cristo, povo escolhido do Senhor. Essa situação aqui é algo que a gente fala assim, como eu falei no início para vocês. Quando a gente não entra na história, quando o Espírito Santo de Deus não move a gente, meu irmão, a gente não vai entender isso nunca. A gente vai entender, Felipe, como as coisas da carne, a gente vai querer defender uma bandeira, a gente vai querer defender um povo. Mas nós podemos observar que aquele povo, na liderança de Josué, através do Jordão, já estava às portas, pastor Felipe, da terra prometida. Já estava de umas portas. Eles atravessam o Jordão. A cidade de Jericó é destruída. Amém? E olha aí o verso 22, abre aí 22, do 5, do 6. O que é que o Senhor fala depois que aquela cidade de Jericó é destruída? O 19. Fica de pé, pastor Felipe, lê. Mas toda a prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor, e eles virão para o tesouro do Senhor. Não, na minha Bíblia não está assim, não. Mandou pegar e dar o bispo Pedro. A prata, o ouro, lê de novo. A prata, os vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. E o que foi que o Acanzinho fez? Sabidinho, inteligente, da tribo do Senhor Jesus. Ele foi e fez o quê? Afanou, guardou na sua tenda. E ele achou, pastor Ailton, que ele estava fazendo aquilo ali, ó, e que nada iria acontecer. Que Deus não estava vendo, que o Espírito Santo de Deus não estava ali, que o Senhor Jesus não estava ali presente, que era o dono da oferta, que era o dono daquela prata, daquele ouro, pertencia ao Senhor Jesus, era para a casa do Senhor. E o que foi que Acã fez? Acã ocultou em sua tenda. Trazendo para os nossos dias hoje, trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas espirituais, eu quero te dizer que nós como igreja, nós temos deixado a desejar. Nós achamos que nós podemos fazer de qualquer jeito, que Jesus não está vendo, o pastor não está vendo, o bispo está fazendo e o Senhor não está vendo. Tá. E tem algumas coisas que têm acontecido, estão acontecendo nas nossas vidas, que são efeito de coisas que nós fizemos lá atrás, que muitas das vezes nós não confessamos, muitas das vezes nós transgredimos, nós atacamos pessoas, nós fazemos com que pessoas percam os empregos, nós conspiramos alguma situação para que as pessoas briguem uma com as outras e acham que isso não tem nada não. E acham que isso não vai ter problema. Mas o que é que acontece? Toda uma nação foi prejudicada. Por quê? Porque o povo estava prevaricando e fazendo coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, tudo que é feito às escondidas, um dia a luz vai brotar. A luz vai nascer. A luz vai nascer das trevas e vai mostrar que aquilo que estava lá embaixo do tapete, que não foi resolvido, ele vai trazer a revelação. E nessa noite, igreja, nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus vivo.
A Bíblia diz que nele não há sombra de mudança e nem de variação. E Acã achou que naquela situação que ele estava fazendo, meu irmão, que nada iria acontecer. Observe que quando eles falam de Ai, era uma cidade menor que Jericó, muito, meu irmão, muito. E Deus, pela sua misericórdia e graça, concede que aquele povo, que as muralhas de Jericó diz que era tão grande, que poderia ficar 2 carros, como se fosse uma 324 indo para Salvador, uma via que poderia vir carro de um lado e de outro, meu irmão, passar por cima daquele muro. O negócio era uma fortaleza tão terrível, e era uma fortaleza, e aqueles muros era intransponível. E que quando Deus dá ordem para Josué rodear aquelas montanhas, ensinou como fazer para que, sabe, a vitória viesse, aqueles muros fossem abaixo, tudo foi feito, a graça do Senhor se manifestou, mas mesmo assim, dentro daquele grupo existia uma pessoa que não estava sonhando o mesmo sonho. Até estava no meio, até estava na mesma equipe, fazia parte do mesmo povo, mas não estava, sabe, sendo fiel com aquilo que o Senhor tinha para derramar. Ele queria, sabe o quê? Só para ele. Não tem hora que a gente quer as coisas só para a gente. A gente quer a bênção só para a gente. A gente quer a porta aberta só para a gente. O resto que se lasque. Eu quero encher a minha barriga e o resto que se ferre. Não tem nem aí, nem vou chegando. Eu quero o meu, é no meu bolso. Vivemos nessa sociedade. Mas como igreja do Senhor, nós temos que pensar no reino de Deus. A gente busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Deus dá Jericó, aquele povo, aquelas muralhas é derrubada, sabe? E aquela mulher que morava em cima daquele muro, que era Raabe, ela fez uma aliança porque aquela mulher guardou aqueles espias um tempo ali, sabe? E ela foi corajosa ao fazer aquilo ali, tomando aquela posição. Ela fez ela pediu que aquele homem fizesse um voto com ela, que se ele cumprisse de poupar aquela família dela, sabe? E ele foi ali, e cumpriu aquilo que ele fez. E a família de Raabe, ela foi a família que sobreviveu do meio daquele povo. Milagre aconteceu. Deus honrou com a sua palavra. Mas eu quero te dizer, na hora da batalha, para ganhar uma cidade pequena, eles achavam que se eles ganharam Jericó, que era uma cidade maior, veja, agora como lá era uma cidade pequena, eles não precisavam mais orar, não. Eles não precisavam mais estar buscando a face do Senhor, não. Porque se o Senhor tinha feito um grande milagre lá em Jericó, para que mais? Poxa, aquele povo já está, meu irmão, na nossa mão. Mas eu quero te dizer, Satanás não brinca de ser Satanás. A Bíblia diz que ele anda rugindo. Ele anda imitando como leão, buscando quem possa tragar. E quantas das vezes nós como igreja, nós brincamos, sabe, com algumas coisas que Deus coloca nas nossas vidas. Às vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente deixamos, sabe, de honrar a nossa família. A gente deixamos de fazer aquilo que nós já sabemos que temos que fazer. E o que acontece? As brechas vão se abrindo, sabe? A gente vai caindo na vaidade, vai se esquecendo das promessas do Senhor nas nossas vidas e vamos deixando tudo para trás e acha que isso não tem nada não. Ah, eu não fiz hoje não, eu não lavei o prato lá em casa ali não. Amanhã de manhã eu lavo. Isso é o que ele fala comigo. E eu não gosto de lavar prato. Eu faço até a comida, Suzinho. Sujo tudo. Mas na hora de lavar o prato, eu fico, sabe, não gosto. Mas também não gosto de ver pia com um bocado de prato dentro. Não suporto. Eu fico nervoso quando eu vejo uma pia cheia de prato sujo, eu fico agoniado. Você está entendendo? Eu fico agoniado. Mas muitas das vezes a ideia fala para mim, eu faço quando eu voltar. Eu falo, quando você voltar do colégio, já é outra história, você vai estar cansada, a gente pode vir para a igreja, sabe? E você não vai, você vai antes do almoço, ela já acha comida na mesa, ela acha prato na mesa, ela acha talher na mesa, ela acha tudo no lugar. Então eu disse para ela, antes de você sair para você ir para a escola, você vai deixar os pratos tudo lavados. Porque senão a gente vai criar um ciclo vicioso
vai criando um ciclo vicioso e as coisas vai ficando sem fazer. E assim também as coisas do Senhor. A gente vai dando um jeitinho. Hoje eu não vou ler a Bíblia não, porque eu não vou pregar. Hoje eu não vou orar não, porque eu não vou visitar o irmão para poder orar por ele. Eu não vou fazer hoje não, eu estou de férias do Senhor. E com o Senhor não cola isso, meu irmão. Você pode até largar a pia de prato sujo. Mas eu quero te dizer, quando a gente falta no emprego, o que é que acontece? Corta o ponto. Se você não levar um atestado, o dia é cortado. E quantos crentes, digo crente, vai lá no amigo do posto e pega um atestado para poder apresentar uma empresa. Aí fala, Jesus não está vendo. Jesus não está vendo. Viu e continua vendo. E não vai parar de ver. Nós como igreja viva, nós precisamos tomar cuidado, porque não existe pecado grande e nem pecado pequeno. Tudo é pecado. Tem algumas situações que estão mais graves do que a outra, mas não deixa de ser pecado. E a gente vai transgredindo, gente, achando que aquilo ali está bom, achando que aquilo ali, sabe, é bonito, mas eu quero te dizer, uma brecha está sendo aberta. E a Bíblia diz, Jéssica, que um abismo chama outro abismo. Eu falei aqui terça-feira, muitas das vezes eu chegava, teve alguns dias, um dia não, que isso não acontecia, eu ficava com a chave da loja, e teve um dia que eu cheguei, e estava a galera do Flamengo toda junta, cadê Valdeir? Sentado me esperando, porque eu estava com a chave da loja dentro, e estava aquela torcida organizada. Hoje o filho dele vai ser comigo. Que quando minha patroa estava lá com uma sacudinha, que já tinha mandado buscar outra chave, que não sabia onde estava, essa loja já ia um bocado de cliente fora para poder atender. Aí quando ela chegou para mim e perguntou, o que foi que aconteceu, Pedro? Eu perdi o horário, dormi demais. Ô Pedro, mas foi mesmo, foi. Dormi demais. Descarreguei um caminhão com não sei quantas caixas de prato. Hoje o comércio está gostoso, igreja. 50 caixas de prato. Cada caixa tinha 48 pratos. Um peso terrível nas costas. Aquele prato Duralex, que eu não gosto dele, aquele vermelho. Que só o sangue de Jesus. Quem tiver dentro de casa e saudoso prato, não jogue fora não, porque... Mas aquela caixa de prato terrível eu tinha pensado, a gente botava no ombro. E não pense você que tinha que subir uma escada, ó. Subir uma escada, subir 2 lances de escada e arrumar lá no depósito. Tu sabe que hora a gente chegava em casa? 4 horas da manhã. Meia-noite. Chegava em casa altas horas da manhã. Nunca briguei por causa de hora extra. Nunca briguei por conta de hora extra. Nunca. Sempre dizia, Senhor, tu está vendo isso tudo. E tinha um cabra que ele não gostava de mim. Mas a minha vontade era sufocar aquele cabra. Era sufocar ele. Mas só que o Senhor falou, tu é crente. Mas Deus estava me tratando, Deus estava me polindo. Mas eu quero te dizer, eu nunca dei trela a Satanás para ele ficar se irandando e nem jogando na minha cara, não. Sabe por quê? Porque tudo isso fica registrado. E às vezes tem algumas mazelas, como eu digo para vocês, o Satanásinho daquela cachorra na pindoba, que ela insiste, sabe, meu Eurico, de perseguir a gente. A gente tem que falar para Deus, eu não aguento mais não. Eu aceitei até hoje, mas a partir de hoje, Pai, eu não aceito mais isso na minha vida, não. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Senhor. Eu vou falar tudo que eu tenho que falar para tu. Aquilo que afligiu a minha alma, aquela porta do inferno que eu abri na minha vida, ó Senhor. Eu quero confessar diante de ti. Eu maltratei ti, eu falei mal de ti, eu desgracei a vida dele, Pai. Mas eu quero te pedir perdão e se possível for, chega com Tio, chega com Rosa, com Felipe. Acerta esse ponteiro, meu irmão. Porque tem coisas na vida da gente que não vão acontecer enquanto nós não resolvermos essa questão. E nós estamos aqui às terças-feiras estudando, meu irmão. Porque muitas das vezes, pastor Felipe, nós fazemos jejum e achamos que o jejum é só abstinência de alimento. Meu irmão, se o jejum não tiver propósito, não perca seu tempo deixando de comer de manhã, meio-dia e de noite. Mas se tiver com propósito, comece a fazer. Porque Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa. E nós podemos observar que tinha uma ordem.
E aquelas pessoas não obedeceram. Todo mundo estava ali no mesmo lugar, compartilhando das mesmas maravilhas que foram derrubadas daquele muro de Jericó. Estavam todos ali presentes, ninguém ficou enganado. Acã estava no mesmo lugar que todos da tribo estavam. Sua família estava ali, sabe? Suas posses estavam ali, tudo estava ali. Porque quando aquele povo saiu, não saiu doente, saiu todo mundo com gambá. Deus abençoou no meio daquele deserto. Deus não deixou ninguém desamparado, não. Moisés morreu, mas ele disse para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E Deus encoraja Josué e leva, atravessa o Jordão, derruba as muralhas de Jericó e diz para não pegar aquele despojo, que era para ficar lá, porque só era para pegar a prata e ouro, mas não era deles, era do Senhor. E eu pergunto, quantas das vezes nós pegamos o que é do Senhor? Eu não quero pregar sobre dinheiro, não. Quantas das vezes nós tomamos a glória do Senhor e queremos para a gente? Quantas das vezes, meu irmão, nós deixamos de fazer aquilo que temos que fazer? Sabe? Porque eu quero pensar em mim. Eu quero te dizer nesta noite, nem ele nem você manda em você. Quem manda é o Senhor. E o Senhor deu uma ordem àquele povo: a prata, o ouro é da minha casa. Se Deus já tinha feito um milagre na vida daquele povo, ele estava dizendo: agora isso que está aí dentro, ó, eu não quero nada além da prata e do ouro. Acabou de ouvir? Não. Então toda aquela desgraça veio sobre aquela família por uma tomada de posição, por uma decisão errada. E eu pergunto, quantas das vezes nós não pedimos a direção do Espírito Santo de Deus e tomamos posição errada, fazemos aliança com quem não devemos fazer, sabe? Fazemos, parceria com quem não deve fazer. E o Senhor está dizendo: ó, meu filho, te guarda do anátema, te guarda do anátema, te guarda da maldição. Eu te tirei, ó, do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz, igreja. Sabe para quê? Para a gente fazer a obra do Senhor aqui na terra. Ele não desampara, Cecília. Ele não nos desampara. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele não muda. Mas a igreja do Senhor, ela precisa se levantar, pastor Ailton. Essa coisa que acontece aqui na terra, essas pressões, vão sempre acontecer. Mas eu quero te dizer, quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, o milagre dele acontece. Nós estamos buscando muitas portas, realmente, pastor Felipe, aqui na terra. Só que muitas das vezes, tem algumas portas aqui que Deus está trancadas e fechadas, porque Ele quer que nós venhamos olhar para o alto. Porque a minha e tua vitória, ela não vem daqui da terra, ela vem do alto. Muitas das vezes, quando essas portas vêm daqui da terra, a gente fica vaidoso, a gente não ora mais, a gente não busca mais a presença do Senhor, a gente não busca mais a direção do Espírito Santo. Antigamente, quando não se tinha cartão de crédito para comprar remédio, Felipe, a gente botava o joelho em terra. Quando não tinha dinheiro para comprar a feira, a gente orava e dizia: Senhor, envia uma pessoa, pai, manda uma feira ali no 412, no ponto central. Da minha sogra, eu fui morar junto dela, viu? Pense no estreito que a gente viveu na vida da gente. Pense no estreito que nós vivemos, ó, Rejane. Mas tudo foi para aprendizagem. Um dia que não tinha, dia de sábado e de tarde, que não tinha nada dentro de casa, para um carro lá na porta e deixou a feira completa. Esse que de tudo serviu. Até aqui nos ajudou o Senhor, entrou e foi embora. Então, tudo em nossas vidas tem um processo. Tudo em nossa vida tem um processo. E eu digo para vocês, essa casa tem história. Essa casa tem história. Esse povo que está aqui, que foram os remanescentes, tem história. Mas não é para ficar vaidoso nem ficar besta, não, sabe por quê? Achar que é o bam da cocada, quando o que está projetado para ser construído, se Jesus não voltar, sabe? Quando acontecer essas coisas, meu irmão, é para o nome dele ser exaltado e glorificado. Porque foi feito um alicerce, não foi feito de qualquer jeito. Tentaram arrancar, mas eu quero te dizer, isso aqui foi feito, meu irmão, com um bom alicerce.
Veio os vendaval, veio as tempestades, veio as adversidades, mas a palavra do Senhor diz: até aqui nos ajudou o Todo-Poderoso. A gente sabe, meu irmão, que não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que Deus quer. E nós precisamos entender que quando acontecer, tio, não é para nós ficarmos vaidosos, é para a gente glorificar e exaltar o nome dele e dizer ao Senhor: nós precisamos a cada dia ser melhores na tua presença. Se essa família, ela foi apedrejada, e eu ficava me perguntando, irmãozia, por que toda aquela família, os animais, o gato, o papagaio, o periquito, todo mundo foi exterminado? Isso é eu falando. Porque se ficasse alguém da família, poderia querer se vingar depois ou fazer a mesma coisa. Sabe? E aquele povo, eles conheciam o pastor Felipe da lei como qualquer outra pessoa. Eles conheciam a lei capa a capa e sabiam do que Deus poderia fazer. Mas mesmo assim, tomaram a posição. E não é diferente na nossa caminhada. Tem momentos que nós tomamos posição. E a palavra diz que um abismo chama outro abismo. E muitas das vezes nós tomamos posição que muitas das vezes é um abismo. Pode até ser fácil, mas eu quero te dizer, meu irmão, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final é um caminho de morte. E a palavra do Senhor diz que eu vim para que tenha vida e vida com abundância ou em abundância. Então Deus nos chamou para qualquer coisa. Deus nos chamou, meu irmão, para um céu. Deus nos chamou para um céu. E nós não vamos conquistar ele, tio, de qualquer jeito. Existe uma coroa que o Senhor tem guardada para as nossas vidas, mas ele diz assim, ó, é para os vencedores. E tem batalha, Jó, que Deus nos chamou para nós vencermos essa batalha. Deus não vai escolher, não escolheu você, então é você que vai desenrolar esse rolo. Só que muitas das vezes tenta nos sufocar, achando que nós somos super crente, achando que nós somos, sabe, um vice-deus. Sabe, às vezes tem pessoas que querem depositar suas confianças em homem. Mas nós precisamos depositar a nossa confiança no poder de Deus. E aquela cidade foi tomada. Aquele povo foi vencido. E diz a palavra que os corações dele, parece que se esqueceram do milagre que foi feito em Jericó. O coração daquele povo ficou derretido. Aí veio o bonitinho do bispo Pedro, Josué. Imagine Josué, um guerreiro daquele. E Josué não era brincadeira não, meu irmão. Josué matou muita gente. Aí vem Josué, se prostra, que eu vou encerrar minha mensagem. Vem Josué, se prostra e pergunta para Deus: tu não está vendo, Deus, o que está acontecendo, não? Ah, Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo com a minha vida, não? Eu dou dízimo, dou oferta, vou para o culto toda semana, por que está acontecendo isso? O Senhor falou logo, ó, pega teu paninho aí que tu botou no chão, fica de pé, porque eu já sei o que está acontecendo no arraial. Tem mentira, tem engano. Sabe por que está assim, Josué? Porque tem mentira, tem engano. Sabe por que está acontecendo isso, Josué? Porque tem brecha aberta. Ah, Josué, sabe por que está acontecendo isso? Porque estão fazendo do jeito que querem. E eu vi tudo. E continuam vendo tudo. Então levanta dessa cinza e desse pó e reúne o povo. Família por família, clã por clã, tribo por tribo. Bota tudo junto e faz a tua pressão. Pressiona, Josué. Aperta, porque vai falar. E aconteceu. Acã se levantou e contou toda a história. E aí vocês veem o que aconteceu. Eu pergunto, será que nós temos feito coisas diferentes? Será que nós estamos buscando algo diferente para as nossas vidas? A começar de mim. Quantas das vezes a gente quer ajudar à vista dos nossos olhos? Quantas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito e não queremos perguntar a Deus? Mas eu sempre digo para minha esposa, ó, o tempo de pressão, o tempo de fazer com minhas próprias mãos acabou lá atrás. Eu quero descansar em Deus. Nós como igreja, nós precisamos descansar em Deus. Fazer como Moisés faz, pastor Felipe. Ó Senhor, se tu não for, eu não vou sair daqui.
Se o Senhor não fizer, Pai, eu não vou colocar as minhas mãos. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos, Valdir, do nosso jeito e da nossa forma, nem o Senhor recebe e nem prospera. Tu já prestou atenção, pastor Felipe? Quando a gente quer promover a bênção, não prospera. Quando nós queremos promover algo que Deus vai fazer, não prospera, Jó. Então a gente precisa entender que Deus, Ele é o dono de todas as coisas e Ele nos chamou e nos deu um dom. Ele nos chamou, Valdir, Ele nos deu um dom. E esse dom, meu irmão, não é seu, não é meu. Esse dom é de Deus. E nós precisamos devolver a luz, Bia, para o dono da luz todos os dias. E não achar que eu sou um grande empresário, que eu sou um bom vendedor, que eu faço, que aconteço e que eu esqueço de Deus. Mas eu quero te dizer, faltou fôlego aqui, acabou. Não importa se tem carro, se tem fazenda. Eu sempre, quando eu vou para um velório, eu fico observando. Vai um cortejo, vai um bocado de gente chorando, sabe? Mas o defunto fica lá sozinho. Tu já viu alguém se matando e caindo no buraco junto? Nunca a história. Você pode até... Minha irmã tem um ditado que ela diz: choro e desespero não para o velório. Você pode até chorar, mas eu quero te dizer, tem que sepultar. E tem coisas que nós nesta noite, a começar de mim, precisa ser sepultado se quisermos receber de Deus alguma coisa. Precisamos sepultar algumas coisas que têm atrapalhado a nossa vida, que tem, sabe, nos deixado muitas das vezes angustiado. Nós precisamos sepultar nesta noite. Aleluia, Jesus. O exemplo está aí na palavra, para todos nós. Acã não pegou o que era dele. Acã pegou o que era do Senhor. Ananias e Safira não pegou o que era dele, pegou o que era do Senhor. Judas não pegou, Felipe, o que era dele, pegou o que era do Senhor. E todos foram mortos. E eu quero te dizer, e quem pega o que é de Deus, não estou falando de financeiro, quem pega o que é de Deus, a tendência já é morrer. E tem muitas pessoas, não falo, eu falo na igreja geral agora, tem muitas pessoas, pastor Felipe, que verdadeiramente estão mortas porque não têm pegado o que é do Senhor. E nós precisamos acordar nesses últimos dias e entender o propósito de Deus em nossas vidas. Toda uma família foi destruída por conta de uma má atitude. E às vezes tem coisas que nós fazemos, Ivonete, que muitas das vezes, na nossa casa, na nossa família, sabe, no meio da nossa convivência, sabe, que muitas das vezes entristece e a gente interrompe o fluxo de Deus em algumas vidas com as nossas atitudes. Mas que nessa noite nós venhamos nos levantar e começar a pensar, não é como pastor não, nós precisamos pensar como servo de Deus. Qual tem sido a minha conduta nessa caminhada de fé? O que é que eu tenho feito para melhorar? O que é que eu tenho feito para mudar essa história? O que é que eu tenho procurado fazer, sabe, para que essa situação, ela não se permeie mais? E foi para isso que Deus nos chamou aqui nesta noite, para nós tomarmos uma posição. E Ele diz, se tem anátema, se tem algo maldito que nós carregamos em nossas vidas, além da maldição hereditária, meu irmão, que nessa noite venha ser quebrado em nossas vidas. Que aqueles hábitos que não glorificam, que não exaltam a Deus, que venha ser mudado em nossas vidas. Porque existem algumas portas que estão fechadas por dentro e por fora, porque nós precisamos tomar uma atitude. E eu quero te dizer, essa chave está nas mãos de Jesus. Essa chave está nas mãos do Espírito Santo. E nesta noite nós precisamos, sabe, ou fechar ou abrir essas portas. Tem porta que precisa ser fechada. E Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. E tem coisas que já era para ter, sabe, expelido das nossas vidas há muito tempo. E nós muitas das vezes insistimos nessas portas que já foram fechadas. Fica de pé. Fulano, tu vai hoje em tal lugar assim, assim? Eu não vou não, fulano, porque... Fala a verdade, meu irmão. Assume quem tu é. Eu não vou não, porque eu vou fazer isso, aquilo. Mentira. Dá vontade de dizer mentira, desgraçado. Mentiroso.
Mentira! A gente tem que falar com a gente mesmo. Isso é mentira, Satanás. Ó, isso é mentira. E Satanás, para ele trabalhar, ele precisa de brecha. Ele só precisa de brecha. Aí ele leva, foi Satanás que fez. Mentira, o cão é tu. O cão, muitas das vezes, não estou dizendo, somos nós que muitas das vezes tomamos a posição que não é para tomar. Aí tudo acontecendo na vida do outro, aí o filho do crampo ainda fica com inveja do outro. O que está acontecendo? Então, bota a tua casa em ordem. Quer bênção do Senhor? Quer prosperidade do Senhor? Bota a casa em ordem. É assim, não é? Não tem um bocado de casa para vender? Um bocado, meu irmão. Um bocado de condomínio para nascer. E um bocado de casa para vender, Rejane. Vai ficar se lamentando porque o Brasil está assim. Porque Trump, vai orar por Trump, vai orar por Lula, vai orar por Zé Ronaldo, vai orar pelas autoridades que muitos têm amaldiçoado. E tem um bocado de crente amaldiçoando as lideranças e não tem prosperado. Então quer a chave da prosperidade? Abençoa! Abençoa! Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que nação é essa? É eu e você. E nós precisamos profetizar. Nós precisamos, Lucineide, profetizar. Você pode até não gostar, meu irmão. Problema seu. Mas Deus permitiu que chegasse a Câmara de Vereadores, a Prefeitura. Deus permitiu que chegasse a Presidência, ao Governo do Estado. Então, meu irmão, abençoe. Ore. Ore. Oh, glória! Tem coisas que estão travadas em nossas vidas porque nós não respeitamos a autoridade. E nós precisamos respeitar as autoridades. Filho, que não respeita pai e mãe, tem sucesso na vida. E tem mãe que se descabela. Não deixa Deus apertar até o extremo. Não deixa Deus apertar o parafuso para arrancar tudo que tem que arrancar. Aí na hora que está lá atrás das grades, vende a casa, vende o carro, vende tudo para poder tirar. Deus só está fazendo, permitindo que fique lá dentro um bocado de tempo para ver se consegue, né? Ou para ver se não morre na bala. Mas tem mãe que vende a casa, vende o carro para poder tirar o filho, porque comprou na mão do agiota, não pôde pagar, e a mamãe vai lá e dá o cheque, dá o cartão, aí se lasca todinho e depois fica aí dizendo: ah, Jesus, o que é que está acontecendo comigo? Aí sai correndo para a igreja de profeta que profetiza para ouvir uma palavra de conforto. Não vai mudar nunca. Sabe quando é que vai mudar? Quando nós tomarmos uma posição e fazer o que o Senhor nos chamou para a gente fazer. Com esse exemplo que nós vimos nessa palavra, que eu sei que você já conhece a palavra, nós podemos ver que naquele dia aconteceu um verdadeiro extermínio. Mas que esse exemplo, como ficou lá no passado e que trouxe para nós hoje, que nós venhamos ver, meu irmão, que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. E nessa noite você devolve, Bispo Pedro, devolva o que é de Deus. Devolva o que é de Deus. Não retém o que é de Deus. A unção, sabe? Adoração. Devolva o que é de Deus. Não fique com o que é de Deus, não, sabe por quê? É prejuízo gravíssimo. E Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Mas existe um princípio e existe uma posição que nós temos que tomar. Pai, a tua palavra foi ministrada, meu Pai. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que o Senhor fala de diferente forma na vida de cada um, meu Pai. Mas, Pai, como igreja viva, meu Pai, que nós venhamos estar atentos, meu Pai, ao que o Senhor a cada dia, meu Pai, tem nos ensinado, Pai. Meu Deus, que nós não venhamos jogar fora, meu Pai, aquilo, meu Pai, que foi feito com dedicação, com carinho, com joelhos dobrados, Pai. Há muitas vidas aqui, meu Pai, que é frutos de joelho dobrado, meu Pai. É fruto, meu Pai, de um jejum, meu Pai. É fruto, meu Pai, de uma intercessão, meu Pai. É fruto, meu Pai, Deus, de uma obra, meu Pai, onde o teu filho subiu um monte, meu Pai. Onde a tua filha fez esse propósito, Jesus. Nós não podemos, meu Pai, desprezar, meu Pai, a unção que foi derramada em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, que a cada dia, meu Pai, o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, a Deus, da forma que o Senhor acha que tem que se conduzir, meu Pai. Meu Deus, que as nossas vontades a cada dia venham diminuir, meu Pai, para que o teu nome cresça, Pai, e seja exaltado e glorificado. Meu Deus, que nós não venhamos, meu Pai, achar que o inimigo está brincando de ser inimigo, meu Pai. Mas que nós venhamos entender, meu Pai, que Satanás não brinca de ser Satanás, meu Pai.
Por isso, meu Pai, se alguma porta aberta em nossas vidas, meu Pai, que o inimigo tem cirandado, meu Pai, meu Deus, se há alguma situação, meu Pai, da qual não foi resolvida no passado, Jesus, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, colocar a nossa casa em ordem, meu Pai, assim como o Senhor disse para Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, meu Pai. Ah, Deus, e ali, meu Pai, Ezequias virou o rosto, meu Pai, para a parede. Ezequias ali, meu Pai, não teve o melhor amigo, meu Pai. Ezequias ali, meu Pai, não teve a mãe nem o pai, meu Pai. Ele se virou, meu Pai, para aquela parede, meu Pai, e ele começou a falar, meu Pai, a Deus, que ele era na tua presença. Meu Deus, que a cada dia, meu Pai, nós viemos ter, meu Pai, essa intimidade contigo, Pai. Que a cada dia, Pai, nós viemos nos posicionar, meu Pai, diante da tua presença. Meu Deus, que nós não viemos brincar, meu Pai, de colocar a Bíblia embaixo do braço, meu Pai, e achar que nós estamos salvos, meu Pai. Ah, Deus, nós precisamos a cada dia, meu Pai, passar pelo vale, passar pelo deserto, meu Pai, e saber, meu Pai, que tu és o Deus, meu Pai, que faz nova todas as coisas. Meu Pai, assim como Ezequias foi sincero, meu Pai, virou aquele rosto para a parede, meu Pai, o profeta voltou do meio do caminho e disse para ele que ele teria mais 15 anos de vida, meu Pai. Meu Deus, só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Só o Senhor, meu Pai, sonda e conhece os nossos corações. Só o Senhor sabe, Pai, o que nós temos nos esforçado nesses últimos dias, meu Pai, para nós sermos fiéis na Tua presença. Por isso, Pai, eu quero te pedir, meu Pai, toma cada coração aqui diante da Tua presença, meu Pai. Meu Deus, toda obra contrária, meu Pai, tudo que está insistindo, tudo que está persistindo, meu Pai, meu Deus, todo o passado, meu Pai, ah, Deus, que tem insistido, meu Pai, em nossas vidas, que nesta noite, Pai, venha cair por terra, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que confessam e deixam, Pai, alcançam de ti a misericórdia. Por isso, nesta noite, Pai, nós queremos, Pai, como igreja viva, meu Pai, confessar diante de ti, meu Pai, as nossas falhas, meu Pai, as nossas fraquezas, meu Senhor. Meu Deus, que nós não viemos aceitar, meu Pai, essa situação, meu Pai, porque a tua palavra diz que nós somos nova criatura, meu Pai. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, viver o teu novo, Pai. Nós queremos, meu Pai, a cada dia ser transformado, meu Pai, pela renovação do vosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos alcançar, meu Pai, a perfeita e agradável, Pai, vontade do Senhor, meu Pai. Por isso eu quero te pedir, meu Pai, toma essa igreja, meu Pai, nas tuas mãos, Jesus. Meu Deus, que a cada dia, Pai, nós venhamos ser diferentes, meu Pai, que as oportunidades, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Pai, de bênçãos materiais, Pai, que nós não venhamos, meu Pai, perder tempo, meu Pai, com coisas, meu Pai, que muitas das vezes não vai surtir efeito, meu Pai. Mas que a cada dia, Pai, nós venhamos meditar na tua palavra, meu Pai. Porque a verdadeira libertação, a verdadeira prosperidade, meu Pai, a verdadeira bênção, meu Pai, ela está na tua palavra, meu Pai. Por isso que a cada dia, meu Pai, nós vamos nos aproximar da tua palavra, meu Pai. Porque quando nós te buscamos, meu Pai, verdadeiramente nós vamos encontrar, meu Pai, tesouros escondidos através da tua palavra. E que se cumpra, Pai, em nossa casa, em nossa família, meu Pai. Que se cumpra, meu Pai, ah, Deus, os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Mas que nós não venhamos esquecer da melhor parte, Pai, que é todo dia estar na tua presença. Toma nas tuas mãos, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas, meu Pai. E abençoa cada mente nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.